E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 25/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato Argentino. Central Córdoba contra Rosário Central. O Central é o 19º e o Rosário o 22º. Nos últimos 5 jogos o Central venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Rosário empatou 3 e perdeu 2. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Argentinos Júniors contra Barracas Central. O Argentinos é o 23º e o Barracas o 28º. Nos últimos 5 jogos, os argentinos venceram 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Barracas venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Belgrano contra Rivadavia. O Belgrano é o 13º e o Rivadavia o 21º. Nos últimos 5 jogos, o Belgrano venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Rivadavia venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga dos Campeões, Al-Garrafa contra Al-Nars. O Al-Garrafa é o 6º e o Al-Nars é o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Garrafa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Al-Nars venceu 3 e perdeu 2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Brasileirão Sub-23, final, Bragantino e Botafogo. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato dinamarquês, Midland contra Silkeborg. O Midland é o 3º e o Silkeborg é o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Midland venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, o Silkeborg venceu 2 e empatou 3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Newcastle contra West Ham. O Newcastle é o 8º e o West Ham o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o West Ham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Para os mais ousados, jogo over, mais de 2 gols e meio. Campeonato italiano, Empoli e Udinese. O Empoli é o 10º e a Udinese o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Empoli venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, a Udinese venceu 1 e perdeu 4. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Venezia e Lecce. O Venezia é o 20º e o Lecce o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Venezia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Lecce venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato mexicano, Tijuana e Atlas. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato paraguaio, 2 de maio e Luquenho. Nos últimos 5 jogos, o 2 de maio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Luquenho venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Palpite, casa vence, empate, anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Ameliano e General. Nos últimos 5 jogos, o Ameliano venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o General venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Palpite, casa vence, empate, anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Libertad e Sol de América. Nos últimos 5 jogos, o Libertad venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Sol de América venceu 2 e empatou 3. Palpite, casa vence, empate, anula. Campeonato turco, Trabzonspor contra Adana. Nos últimos 5 jogos, o Trabzonspor venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Adana empatou 1 e perdeu 4. Palpite, casa vence, empate, anula. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.